vai começar uma série, eu vou dar só começar hoje, mas posteriormente o pastor vai continuar ela. E o nome da série é Mente, Campo de Batalha. A mente, o campo de batalha. Mas para falar da mente, eu preciso falar algo, trazer um pano de fundo sobre isso, sobre o que é mente, sobre, enfim, a atuação da mente. E conversando com o pastor falou assim, cara, ministra uma palavra que você ministrou lá para a juventude lá. Que foi tremenda, uma série que nós ministramos aqui, junto eu, a Nádia e a Lorena, que foi Corpo, Alma e Espírito. Te ministrou aqui essa série para os jovens, cara, e foi bênção demais, muita bênção, amém? Pessoas foram transformadas, ali surgiu a Missionária Esportes, onde os irmãos alguns estão praticando esporte, se envolvendo, cuidando do corpo, bênção demais. Não vai ser a mesma mensagem, mas eu melhorei ela, posso dizer assim, e Deus vai falar com você através dessa mensagem, porque eu quero dar uma introdução sobre a mente, mas eu quero também falar sobre o espírito, a alma e o corpo, aonde se encontra a mente dentro disso aí. Amém? Então preste atenção, fica comigo que você vai ser muito abençoado no nome de Jesus. E o texto inicial que eu quero ler com vocês é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23. E diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só que texto magnífico. Santificação no espírito, na alma e no corpo, para que nós sejamos irrepreensíveis na vinda do Senhor. Eu quero partir do início aqui, que nós, seres humanos, nós somos um ser tripartido, ou seja, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo, amém? Você e eu é um espírito, você possui uma alma que habita dentro de um corpo. Isso é importante você saber disso. Amém? E o corpo, ele é diferente da alma, e a alma é diferente do espírito. Amém? A gente precisa saber dessa diferença aqui. E olha que a Bíblia também fala, em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, para a gente entender esse primeiro ponto aqui, a gente precisa voltar lá no início da criação, amém? Lá em Gênesis, lá no jardim, Adão, antes da queda, Adão, o primeiro homem, ele tinha a ligação direta com Deus, ele tinha contato direto com Deus. Deus vinha até o jardim, à tarde, e ali ele se relacionava com Deus. Como sabe dessa história? Então, mas eu preciso que você entenda que, antes da queda, o homem ele era ligado a Deus pelo Espírito. Por quê? Porque eles não tinham pecado ainda. Então, o homem ele tinha a ligação direta com Deus, pelo Espírito. Então, Deus vinha, se relacionava com o homem diretamente. Ali o homem, ele deu nome aos animais. Deus tinha contato direto com o homem, e o homem com Deus. Mas como nós sabemos, veio a queda. A queda, agora, esse contato direto com Deus, que era pelo Espírito, ele é rompido agora pelo pecado. Mesmo assim, antes da queda, o homem continua, ele era um espírito, ele possuía uma alma e tinha um corpo. Mas a alma do homem e o corpo dele era dominado pelo espírito. Mas pela queda, pelo pecado agora de Adão, o homem ele rompe essa ligação com Deus e ele não é mais agora dominado pelo seu espírito. Ele passa a ser
governada agora pela alma. O homem agora, ele passa a ser dominado pela alma. Ou seja, o relacionamento com Deus foi rompido pelo pecado. Talvez você não sabia disso, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus conquistou novamente esse contato com Deus pelo Espírito, amém? Jesus Cristo na cruz, muito mais do que nos salvar do inferno, do pecado, Ele nos deu novamente esse relacionamento com Deus pelo Espírito. Mas eu vou falar mais isso lá na frente, e eu quero falar desses 3 pontos de uma forma separada, o Espírito, a alma e o corpo. E eu quero, dentro desses pontos, você vai entender sobre a mente. E o primeiro ponto é sobre o Espírito. O que é o Espírito? É justamente isso que eu falei aqui. O Espírito é o ponto de contato com Deus. Amém? É através do meu Espírito que eu tenho consciência de Deus e eu me relaciono com Ele. Você não consegue se relacionar com Deus com o corpo. Amém? Nós podemos, obviamente, celebrar a Deus. Nós podemos dançar para Deus, né? Nós podemos adorar a Deus com o nosso corpo, mas relacionamento com Deus é no Espírito. Olha só o que a Bíblia fala em Efésios 2, do verso 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Olha só, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ou seja, a forma de nós relacionarmos com Deus é no Espírito. E Deus, Ele é Espírito. Está lá em João 4, no verso 22, Jesus falando com aquela mulher samaritana. Olha só, verso 22 de João 4. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Olha o verso 24. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Amém? Então Deus, Ele é espírito. A forma que nós se relacionamos com Deus é no Espírito. Aí eu faço uma pergunta para você e para mim. Como é que está a nossa vida com Deus no Espírito? Como que eu vou me relacionar com Deus, que é Espírito, de uma forma natural? Amém? Então, se você é um cristão, ou se você quer ter um relacionamento com Deus, é de forma espiritual. É em espírito. Ou seja, você, para ter um relacionamento com Deus, você precisa usar ferramentas espirituais. Ou seja, as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra. Como é que Deus fala comigo? Pela palavra. Por quê? Porque Ele é um espírito. Ele pode usar pessoas? Obviamente sim. Mas a forma que a gente vai se relacionar com Deus, Ele falando conosco, é pela palavra de Deus. Como é que eu vou falar com Deus? De forma espiritual, na oração. Como que eu vou me achegar perto de Deus? Não tem como eu pegar aqui um avião, sei lá, e ir para o céu, e não tem como. Deus é espírito. Para nós chegarmos até Deus, é nós jejuando. Ou seja, nós sacrificando a nossa carne para que o nosso espírito ele se aproxime de Deus. A minha pergunta mais uma vez é, você tem se relacionado com Deus? Talvez você fale assim, cara, eu venho nos cultos, eu participo das programações da igreja. Amém, isso é bênção, isso faz parte. Mas relacionamento com Deus é espiritual. Você precisa
se relacionar com Deus de forma espiritual, porque Ele é Espírito. E se você é um cristão, você anda segundo o Espírito. O texto de Romanos 8, o verso 1 fala assim, porque agora, é um versículo bem usado por nós, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus por isso, amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olha só o final do versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, mas que andam em Espírito. Ou seja, se Jesus me alcançou, agora eu não vivo mais segundo os desejos carnais, mas agora eu vivo uma vida espiritual agora. Amém? O verso 5 de Romanos 8 continua, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Então, se você é um cristão, se você tem relacionamento com Deus, você já não anda mais segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É andar de uma forma natural. E aqui não estou, como é que eu posso dizer assim, espiritualizando. Então quer dizer que agora eu tenho que virar um anjo, virar um querubim. Não, não é isso. Mas estou dizendo que nós somos homens naturais, mas também nós somos homens espirituais. Amém? A minha forma natural, a minha forma natural, ela não pode agora conduzir minha vida. Quem conduz a minha vida agora é a minha vida espiritual. Amém? E a Bíblia fala que se você anda segundo a carne, você não é espiritual. O que é andar segundo a carne? Eu estou com vontade de fazer isso, eu vou fazer. Quero isso, vou fazer. Ou seja, as minhas vontades, elas estão sobressaindo a minha vida no Espírito. A Bíblia chama isso de carnal. Amém? Então, um cristão, ele anda segundo o Espírito. Então, esse é o primeiro ponto. Todo cristão, todo aquele que entregaram a sua vida a Jesus, tem uma vida espiritual. E você precisa cuidar dessa vida espiritual. Amém? Você precisa cuidar dessa vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Amém? A vida espiritual, meus irmãos, é muito mais do que tocar uma música aqui, você chorar, amém, glória a Deus, isso é bênção demais. Mas vida espiritual é disciplina. Vida espiritual, eu não quero ter um relacionamento com Deus pela palavra, eu não quero jejuar, mas eu preciso. Vida espiritual, ela requer de nós disciplina. Não imagine que você vai acordar um dia tão santo que fala assim, cara, olha, eu amanheci com uma vontade imensa de jejuar essa semana. Não vai, por quê? Porque você também é um homem natural, você precisa guerrear com isso, amém? Aí quem está vencendo essa guerra no nosso dia a dia? Quem está falando mais alto? Então, esse primeiro ponto você tem uma vida espiritual, você precisa cuidar dela. É através da sua vida espiritual que você se relaciona com Deus. Como eu disse, nós estarmos aqui, ontem nós fizemos uma festa tremenda com os jovens aqui, uma festa country, foi bênção demais, comunhão, alegria, palavra de Deus, glória a Deus por isso, bênção demais. Mas se nós vivermos só desses momentos, a nossa fé vai sucumbir. Por quê? Porque vida espiritual é relacionamento com Deus. Amém? Então fica para nós, para a juventude que esteve aqui, cara, essa euforia ela vai passar, mas a gente precisa se manter firme, nossa vida espiritual. Agora, na verdade, que acendeu essa chama, que a gente tem que pegar impulso e caminhar mais forte. Amém? Nós temos uma vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. O segundo ponto é a alma. Amém? E o que é a alma? A alma é tudo que o homem é. É a sua personalidade, seu ego. É o mundo de pensamentos, sentimentos, decisões. A alma, ela fica entre o espírito e o corpo. Ela pertence aos dois. Ela que liga o mundo espiritual através do espírito e o mundo material através do corpo.
Através da alma eu tenho consciência de mim mesmo. E eu posso dividir a alma em 3 pontos. É a mente, que é o tema da série, a vontade e as emoções. O que é a mente? A mente, ela é a sede da alma, é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos, o nosso raciocínio e a nossa memória. A tua mente, amém? Ela compõe um pedaço da alma, a mente. E a gente, como eu trouxe no ponto anterior, nós somos guiados pelo Espírito, nós somos pessoas espirituais. E como eu disse lá no início também, quando o homem ele peca, ele rompe o relacionamento com Deus agora, e ele é governado pela alma, ele é governado pela sua mente. Se você seguir a sua mente na sua vida, na sua caminhada cristã, você pode se dar mal. Por quê? Porque a nossa mente, em algum momento, ela pode falhar. Amém? A nossa mente, ela pode falhar. Olha o que o texto de Romanos 12, 2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente, nós precisamos estar diariamente renovando ela. Diariamente nós precisamos estar renovando a nossa mente. Por quê? Se nós estamos num ambiente, algum ambiente, algum círculo, a gente vai começar a pensar conforme aquele círculo. Não é verdade? Se a gente está agora nessa onda de treinar, de correr com os meninos aí, a gente vai começar a pensar nisso agora, a gente vai começar a acompanhar isso, porque a nossa mente ela foi agora moldada por esse ambiente. E se nós mudarmos disso, a gente começar a andar com pessoas que pensam outras coisas, a nossa mente vai se moldar aquilo. Amém? A nossa mente. E a Bíblia fala, cara, você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Se você é um cristão, você imagina desde o dia que você se converteu até hoje, se a sua mente não mudou de lá de trás até hoje, você precisa rever o seu cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele transforma a nossa mente. Ele transforma a nossa mente. Em outro tempo eu pensava de uma forma, hoje eu penso diferente. E amanhã eu vou pensar diferente, por quê? Porque Jesus vai transformando a minha mente. Quantos já falaram assim, isso eu não faço, isso eu não acredito, isso eu não concordo, e hoje você olha para trás e fala assim, por que eu pensei aquilo? Por que eu pensava aquilo? Por quê? Porque a nossa mente, ela é falha. E nós não devemos ser governados pela nossa mente. E que aí vem o tema da série que o pastor deu, mente, o campo de batalha. Se você for guiado pela sua mente, eu falei no ponto anterior, para você se relacionar com Deus em espírito, praticando as disciplinas espirituais, leitura da palavra, jejum, oração. Se você, cara, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra agora, a sua mente fala, não, você não precisa, você já conhece a Bíblia. Não, você não precisa, jejum, nada a ver jejum. Se você acompanhar a sua mente, você pode se perder. Amém? Cuidado com a sua mente, transforme ela. O outro ponto da alma são as vontades. O que são as vontades? É o instrumento que nós tomamos decisões. É o poder de escolher. Dentro da nossa alma tem as vontades. E olha que um homem chamado Jesus falou. Amém? Já ouviu falar nesse homem, Jesus? Olha que ele fala em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o nosso mestre falou isso, que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor, imagina nós. Quantos de nós não tem vontade para tudo? Vontade de ir embora da cidade, vontade de largar o trabalho, vontade de talvez matar o marido, vontade de abandonar os filhos, vontade de meter o pé. A gente tem vontades, amém? É normal.
mas nós não podemos ser guiados pelas nossas vontades. Jesus, lá no Calvário, ele suava sangue. Nossa, Jesus, cara, Jesus. Prestes a ser morto, ele falou assim: Pai, o negócio está difícil aqui, ó. Eu não queria ir para essa cruz, não. Você fala assim, Jesus estava com medo? Às vezes a gente analisa esse texto e fala assim, cara, os discípulos morreram de uma forma tão tremenda. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, Paulo morreu decapitado, os discípulos no Coliseu, os cristãos do primeiro século no Coliseu morriam cantando louvores, ele não tinha medo, e Jesus estava com medo agora. A gente analisa esse versículo assim, né? Falou assim, Pai, afasta de mim. Ele não estava com medo. Ali, na verdade, ele ia se separar do Pai. Ou seja, aquele Deus santo, que nunca pecou, como diz a palavra em Hebreus, ele se faria pecado por mim e por você. É tão difícil ficar longe do Pai, e Jesus, ele sentiria aquilo pela primeira vez. Pai, eu não quero ficar longe do Senhor. Se possível, afasta de mim esse cálice. Era nesse contexto que ele estava falando. Afasta de mim, eu não quero me sujar de pecado. Mas ele falou que não seja feita a minha vontade. A vontade de Jesus não era se afastar de Deus. Não é que ele não queria morrer por nós, não é isso. Ele não queria ficar um segundo longe de Deus. Ele se fez injusto por nós. Ele se fez maldito por nós, como diz a palavra em Romanos. Mas o nosso mestre falou que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então, e nós? Muitas vezes nós se cruzamos com as nossas vontades e a gente nem pergunta para Deus se realmente aquilo é a vontade de Deus ou não. A gente pega e toma as rédeas da nossa vida e fala, não, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim. Isso está na nossa alma, nossas vontades. Cuidado com as suas vontades. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa a escolher, faz uma pergunta para Deus. Deus, essa vontade que eu estou sentindo é de acordo com a tua vontade? Amém? E como que você vai decifrar isso? A paz interior. Você já fez algo que você talvez lá dentro de você falava assim, cara, não faz isso. E você falou, não, mas eu vou fazer. Lá dentro de você, não faz isso. E você fez, depois, meu Deus, por que eu fiz isso? Quantos já passaram por isso? Eu já passei inúmeras vezes. Amém? Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos alerta, que fala lá dentro de nós, que nos dá a paz. A Bíblia fala que a paz lá dentro de nós, ela é o juízo das nossas vontades. E o terceiro ponto da alma são as emoções, que são os instrumentos para expressar os nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegria, tristeza, amor e ódio. Olha o que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4, do verso 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Emoções. As 5 principais emoções: medo, tristeza, raiva, alegria e nojo. E o que eu quero dizer, meus irmãos? Não é errado nós termos emoções, sentirmos emoções. Não é errado nós termos medo, não é errado nós ficarmos tristes, não é errado nós termos raiva, não é errado ficarmos alegres e não é errado termos nojo. Não é errado. Nós temos emoções. Se tirar as emoções de um ser humano, ele vira um bicho. Não é errado. Aliás, desculpa corrigindo, até os animais, até os bichos têm emoções, né? Você brinca com o cachorrinho, ele fica alegre, balangando o rabo. Na verdade, se tirar as emoções, vira um ser, né? Então, não é errado
nós sentirmos emoções. O que é errado nós sermos guiados por elas. Amém? É errado nós sermos guiados pelo medo. É errado nós sermos guiados pela tristeza, pela raiva, até por alegria. É errado ser guiado por ela. Por quê? No momento alegre, já passou por isso? Você está muito empolgado, agora vai, e... Meu Deus, perdeu a consciência. Estava tão empolgado que deu ruim. Não é errado nós sentirmos essas emoções, mas o errado é sermos guiados por elas. Como eu disse lá no início, Adão e Eva, Adão, ele tinha contato direto com Deus, ele não era guiado pelas suas emoções, ele era guiado pelo Espírito. Pelo pecado foi rompido o relacionamento com ele pelo Espírito, e aí sim, a humanidade agora passa a ser guiada por essas emoções. Talvez você chegou aqui essa noite, um cristão, talvez cristão de vários anos de igreja, mas ainda é guiado por emoções. Ainda é guiado por emoções. Amém? Isso é um conflito na nossa mente. Quando eu falo isso, parece assim, parece algo tão fácil de viver, mas na prática isso é difícil. Quando nós temos medo, e você seguir em frente. Eu e a Nádia, por exemplo, há quase 4 anos, 3 anos e meio atrás, eu já, na verdade, há alguns anos eu senti um chamado de Deus para ir embora da minha cidade. E aí, quando chegou o tempo, chegou a oportunidade, surgiu Carapó, não sabia nem onde era Carapó, nunca tinha ouvido falar em Carapó, tamanho, a nossa cidade, a gente morava em Bonito, cidade pequena, não conhecia Carapó, mas a gente vai, bora para lá, não conheço ninguém. E aí a gente veio para cá, sem conhecer absolutamente ninguém. Mas a gente conhecia o Criador só. Ele veio junto conosco. Eu me lembro um dia, eu estava trabalhando, bem no comecinho disso, vindo para a cidade, de carro, e veio um pensamento na minha mente, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui, cara? O que você está viajando? Você tinha um emprego estável, seu emprego era algumas quadras da sua casa, sua família, sua vida formada, a sua casa própria, igreja, ser crente, para que você vai inventar moda, tipo assim? Veio aquele pensamento na minha mente. Só que automaticamente o meu espírito falou, glória a Deus pela sua vida, você é obediente, você nem sabe o que eu preparei para você ainda. Bora para cima. Isso, coisa de meses a gente morando aqui. A gente nem igreja tinha ainda, a gente estava vindo aqui, mas a gente não era nem membro ainda. Lá no meu interior, aquela voz da minha mente falando assim, cara, você está viajando. As minhas emoções, o meu medo talvez ali, gritando dentro de mim, mas o meu espírito falando assim, esse desejo que te trouxe aqui não é seu, é meu. Segura aí, segura a onda. E eu tenho certeza que nós não vivemos nem 10% do que Deus tem para nós aqui nessa cidade ainda. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas o que eu quero dizer para você é, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções e nem pela nossa mente. Se Deus falasse para você hoje aqui, talvez não igual o meu testemunho, você precisa mudar de cidade. O que você falaria? Ah, isso é coisa do diabo, isso é coisa de mim. O que você falaria para ele? Ou se Deus falasse assim, isso que você tanto ama, será que você consegue largar? Ou essa decisão tão difícil que você quer tomar, Deus falava, faça, será que você teria coragem? Mas como é que eu discerno tudo isso? Se você tiver uma vida no Espírito, meu amigo. Se a gente viver com as nossas emoções, medo, tristeza, a gente vai tomar decisão em cima de emoção e a gente vai se frustrar. Amém? Talvez você está desiludido, eu vou dar um exemplo, você está desiludido com a cidade. Ah, esse Carapó aqui está me frustrando, eu vou embora daqui. Você foi movido por alguma emoção, talvez uma raiva da cidade, raiva de algum lugar, você vai embora daqui. Lá na frente cai a ficha, passou aquela raiva, passou aquele medo, e aí? Guiado por emoções.
não vai rolar. Mas agora, se foi realmente foi Deus que falou contigo, se foi Deus, se você recebeu isso no Espírito, meu irmão, pode passar sol, chuva, pode passar o que for, Deus te mantém de pé. Mas como que a gente consegue viver isso? Se a gente tiver de fato uma vida no Espírito. E eu não estou falando isso para dizer que nós somos um super crente, não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa colocar nossa fé em prática. Quando a gente tomou essa decisão, nossos amigos em volta falaram, cara, vocês são doidos. Vocês são malucos. A Nádia estava grávida de 8 meses. A Rafa nasceu, a gente está morando um mês aqui, nem sabia onde era o hospital. Eu lembro a Nádia fazendo os exames onde é o hospital. Chamava no Waze aqui. Cara, porra, nem sabia onde era o hospital. E aí os amigos meus falaram, cara, vocês são doidos fazer um negócio desse. Espera nascer pelo menos a criança. Eu falei, meu irmão, eu não quero falar de fé. Eu quero viver por fé. Eu não quero chegar aqui, pegar o microfone falando de fé, falar de fé, mas a minha vida não é vivida por fé. Eu não quero só falar, eu quero viver aquilo que eu falo também. Então, nessa noite, eu quero te encorajar, meu irmão, a você ter uma vida um relacionamento tão intenso com Deus, que onde as suas emoções, elas não vão te dominar. As suas emoções não vão te dominar. Você não é movido por medo, não é por tristeza, por raiva, por nada. Você é movido por Deus, pelo Espírito. A nossa mente, ela é o nosso campo de batalha, mas essa batalha só vai vencer quem tiver mais nutrida, se é o nosso espírito ou se é a nossa alma. Então, nutra seu espírito. Amém? E dentro da alma também, uma emoção, na verdade uma doença, que é uma doença do século, que é a ansiedade. Quantas pessoas não têm essa batalha nas suas mentes, que é a ansiedade, que é essa doença do século? E aqui eu quero fazer um apelo, a gente vai entrar no Setembro Amarelo. Por muito tempo a igreja, ela espiritualizou essas coisas, de doenças, na verdade, de doenças na mente, né? A ansiedade, uma delas, a gente espiritualiza, isso é o demônio, isso aí é o Satanás. Em alguns casos pode ser coisas espirituais, mas também existe as coisas naturais. Ou seja, eu digo para você, cuidar da tua alma também. Assim como no espírito a gente cuida dele, praticando as disciplinas espirituais, nós precisamos cuidar da nossa alma também. E como que cuida da nossa alma? Fazendo terapia, né? Falando de mim, eu posso falar que eu tinha, eu posso falar que eu tenho, não, eu tinha um certo preconceito com isso. Falar, minha mente é fortificada, eu não preciso de terapia, eu sou... Mas a hora que vem a batalha na mente lá, a tua alma, ela não está 100% cuidada, você vai sucumbir. Então, um apelo, talvez eu falar assim de emoção, parece fácil viver, de dominar as emoções, mas eu sei que algumas pessoas ela têm dificuldade, talvez com medo, com a tristeza, com a raiva, uma tristeza, lá no fundo, você fala assim, cara, mas isso não é espiritual. Procure ajuda de um profissional, amém? Procure ajuda, a Geisa aqui, nossa psicóloga da igreja, procure ela. A Nádia, ano que vem, está formada, procure ela, que vai ajudar nós também. Amém? Tem quem mais psicólogo na igreja aí? Procure. Amém? Procure ajuda, cuide da sua alma, cuide das suas emoções, é de Deus também. Amém? Coloque como uma meta, talvez para o mês que vem agora, o Setembro Amarelo, isso não é brincadeira. Essas guerras na nossa mente, para alguns parece ser pouca coisa, mas para algumas pessoas custam a vida delas. Pessoas se suicidam por causa das guerras nas suas mentes. Então isso é muito sério, meus irmãos. E o último ponto aqui é sobre o corpo, amém? Ainda não é o encerramento, mas é o último ponto aqui, sobre o corpo. E o que é o corpo? É a minha forma visível, é como eu me relaciono com o mundo exterior.
E sem o corpo eu não consigo cumprir meu propósito na terra. E a gente não pode espiritualizar o que é responsabilidade nossa, que é cuidar do nosso corpo. A gente ter um estilo de vida totalmente ruim e pedir para Deus saúde. E aí uma coisa que eu coloquei aqui, se você talvez tenha algum problema de saúde hoje, provavelmente foi algo que você negligenciou lá atrás. Provavelmente. Amém? Se sofreu algum problema de saúde hoje, claro que não é 100% dos casos, mas na grande maioria algum problema de saúde hoje, é alguma coisa que você deixou de cuidar lá atrás. Amém? Então, cuidado do corpo. E esse ponto aqui, ele foi especial para mim esse ano. No meu aniversário, a Nádia me deu um livro, de propósito, o livro do pastor Luciano Subirá, que é o Cuidado do Corpo. Ela me deu aquele livro, falei, amém, mais um livro, tá, vamos ler esse negócio. O pastor Luciano Subirá, eu gosto demais dele. Eu falei, vamos ler essa literatura dele. E eu li uma semana, aquele negócio transformou minha cabeça. É como se fosse uma granada dentro do meu peito, aquele livro. E ali eu estava pesando no meu auge 93 quilos. Falei, meu Deus, eu estou indo para o inferno por causa de não cuidar do meu corpo, eu não sabia. Eu pregando a palavra, eu fazendo os negócios para Jesus aqui e negligenciando meu corpo. Falei, misericórdia. Então eu indico esse livro, quem quiser comprar, tem na internet, Luciano Subirá, o Cuidado com o Corpo, é top demais o livro. E aquele livro que a Nádia me deu, ele transformou minha mente. Falei, cara, eu preciso dar atenção para isso também. Eu cuido do meu espírito, eu sou um homem espiritual, eu cuido da minha alma, ou seja, eu não sou guiado pela minha alma, eu coloco ela no lugar dela, mas agora o meu corpo, coitado, meu corpo, literalmente coitado. E uma semana depois, eu falei, cara, eu preciso melhorar isso. Aí eu conversando com a Lorena, a nossa nutricionista da igreja, amém? Lorena, nutricionista, levanta a mão aí, Lorena, para o pessoal conhecer. Ela é nutricionista. Eu falei, ô Lorena, me ajuda, me tira do inferno aqui, que tá feio o negócio. Tem como você me ajudar? Aí eu marquei uma consulta com ela. Eu falei, que você falar para mim, eu vou fazer esse negócio aí, que eu sou muito regrado. Se você falar para mim, faz tal coisa, eu vou escrever aquele negócio, não vou fazer nem para cá nem para lá, vou fazer aquilo. E aí eu comecei um processo de transformação no meu corpo. Ela me ajudando, acompanhando, fazendo os negócios, e ali eu coloquei uma regra mesmo assim, não é para comer bobeira, não vou comer bobeira mais. Tem que cortar tal coisa, vou cortar esse negócio então. E ali eu comecei um processo de cuidar do meu corpo. Mas antes disso, meu irmão, eu tive um encontro com Deus. Deus falou comigo, você precisa cuidar do seu corpo. Para você cumprir o seu propósito na terra, não adianta você ser o cara espiritual. Se você não cuidar do seu corpo, você vai morrer antes. Eu não quero morrer, eu falei, eu vou cuidar desse negócio. É claro, por uma eventualidade eu posso, todos nós estamos sujeitos, a acidentes, enfim. Mas agora, por negligência minha, não vai rolar. Eu vou cuidar do meu corpo. E comecei um processo e ela pegando no meu pé, falei, meu Deus, comeu uns colherzinhos de arroz assim, umas carninhas de frango, uns negócios assim. E vamos lá, e foi, e como eu falei, guerra na mente, meu irmão. Sua mente não quer isso. Você fala, não, você tem que comer, você merece. Come lá, toma seu refri, pastelzinho cedo é bom demais. É bom os negócios, pode comer carne gorda, churrasco. Eu lembro que na minha primeira consulta com ela falou para mim assim, qual que é a sua comida preferida? Eu falei, churrasco. Aquela costela assada, pingando gordura. Essa é a comida preferida. E aí, enfim, glória a Deus. Hoje, eu estou pesando agora 76, 77 quilos agora, para a glória de Deus. Foi fácil? Não está sendo fácil. Aí eu vi algumas pessoas ao meu círculo falando, mas isso aí daqui a pouco você engorda de novo. Eu falei, meu irmão, você não sabe com quem eu se encontrei. Você não sabe quem falou comigo. Agora, é meu novo estilo de vida agora, porque eu sei quem falou comigo. Da mesma forma que eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha alma, agora eu tenho um compromisso com o Senhor de cuidar com o meu corpo agora. Essa carcaça agora só vai comer coisa boa agora.
De vez em quando eu como uns negócios assim, mas regrado. Eu comi aquele salgadinho ontem, só depois de 8 meses sem comer um salgado. Eu comi ontem aqui na festa. Regra. Amém? Por quê? Porque isso também é uma coisa espiritual também. Mas dentro do corpo, eu queria falar de algumas coisas aqui. 3 pontos sobre o corpo. Isso aqui eu peguei da Lorena, da pregação dela. Primeiro ponto é o sono, descanso. Amém? Olha só o que Deus fez em Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Meu irmão, Deus fez tudo, Ele criou tudo, e no 7º dia Ele descansou. Deus descansou. E agora nós, super-homens, não precisa descansar não, meu descanso é no céu. Quem já falou isso já? Trabalhando, não precisa descansar não. Vou descansar, vou ter eternidade para descansar. Meu irmão, você precisa descansar. Precisa tirar o pezinho do acelerador um pouco. Amém? Seu corpo já está pedindo, descansa, cara. Descansa. Se Deus descansou, por que nós não descansamos? Você fala assim, mas Deus cansou de fazer essas coisas 7 dias? Não, Deus não cansa. Ele descansou por quê? Porque descanso tem a ver com adoração. Ou seja, Ele fez tudo em 7 dias, fez toda a criação, e descansou, é tipo assim, Ele deitou numa rede e ficou olhando assim, falou, glória a Deus, hein? Foi bonito, hein? Quantos de nós aqui, meus irmãos, trabalha e não descansa, ou seja, não contempla tudo aquilo que conquistou? Quantos de nós aqui construiu uma casa linda, tem um sofá lindo, tem uma cama top, e não usufrui disso, cara? Não usufrui disso. Não contempla isso, não dá glória a Deus por aquilo que tem. Ontem nós ficamos até tardão aqui ontem na igreja, até umas 11 e pouco da noite, acabou a festa, a gente foi arrumar os negócios aqui, e aí a minha meta diária de dormir é 7 horas, você fala, nossa, dormir 7 horas, tem que dormir. A minha meta, meu reloginho marca 7 horas, tem que dormir, faz as contas lá, tem que dormir. Eu acordo todo dia 5 horas, então eu tenho que dormir 7 horas. E aí, chegamos ontem à meia-noite e pouco em casa, falei, vou dormir agora, vou aproveitar. Acordei 7 horas da manhã, falei, não bati meu sono, ainda dormi um pouco, ainda acordei 11 horas da manhã. Aí depois daquilo, meus irmãos, friozinho, a gente ficou em casa, curtindo, falei, cara, glória a Deus, olha aqui, sofá gostoso, uma televisão, passando o negócio, nem estava assistindo, estava passando, mas contemplando aquilo que Deus deu. Descanso, aproveitar. Quanto de nós chega domingo, trabalha a semana inteira, chega dia de sábado, domingo, que é para estar com a família descansando, aí, em vez de descansar com a família, procura outra coisa para fazer. Não, vou fazer umas diárias agora, ganhar um extra aí. Não aproveita, meu irmão. Né? Não, vou fazer uma diária, vou aproveitar o negócio, vou ganhar dinheiro. Não contempla aquilo que Deus deu. Não aproveita. Então, isso seu corpo está pedindo, descanso. Deus descansou e nós não, a gente quer ser o super-homem. Descansa. Descansar literalmente. Amém? E o segundo ponto dentro do corpo é alimentação. Foi aquilo que eu falei. Alimentação. Comida de verdade, como a Lorena fala. Comida de verdade. Meu irmão, eu não sei nem decifrar o que eu comia. Era só... Ela falou assim, você come salada? Eu falei, salada? Assim, só comer salada, doida. Eu vou comer salada. Eu rachava de rir, o que eu vou comer salada? Hoje, graças a Deus, não consigo ficar sem uma saladinha. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam ou bebam, que faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A gente, para comer e beber, come para a glória de Deus também. Eu confesso, aquilo que eu comia glorificava o concorrente de Deus, não glorificava Deus. E mais pela mudança de mente, pelo toque do Espírito que eu tive, falei, cara, eu preciso melhorar isso. Eu não estou dizendo que em algum momento a gente pode comer alguma coisa, não é isso.
Mas eu quero dizer que, na grande maioria, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, porque isso glorifica a Deus. Isso mantém saudável o corpo que Deus te deu. E é com esse corpo que você vai cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? É com esse corpo aí. Então, a alimentação, ela glorifica a Deus. Então, melhore sua comida. Melhore a alimentação. Ah, não como salada, igual eu falava. No começo, eu comia aquele negócio com raiva. Não gosto de comer você, mas eu tenho que comer você. Comia. Até virar um hábito. E o terceiro ponto dentro do corpo é o movimento. Fazer exercício. Talvez os irmãos vejam a gente postando os negócios de corrida com os jovens aí, e falem, esses guris são doidos, né? Ficar correndo esses negócios. Para que isso? Amém? Fala, ficar correndo, ficar pedalando, para que isso? Mas a Bíblia, ela fala do exercício físico também. Olha só 1 Timóteo 4:8. Na versão viva fala assim, ó, o exercício físico é bom. Aí ele fala, né, porém o exercício espiritual é muito mais importante, é revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite espiritualmente, empenhe-se como cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará não só agora, nessa vida, mas também na vida futura. Aqui Paulo está falando assim, o exercício físico é bom, mas o espiritual é muito melhor. Mas é óbvio que o espiritual é melhor, mas o físico é bom também. Amém? Então, fazer um exercício físico é bom. Isso não é só para jovem, isso não é só para atleta, é para todos nós. Fazer uma caminhadinha na praça, dar uma volta com a esposa, com uma caminhada de mão dada. Daqui a pouco você já compra um tênis melhor, daqui a pouco está correndo com nós aí. É bom fazer exercício físico. Amém? Ela não só aumenta a nossa expectativa de vida, mas também evita doença. Evita doença. Então, fazer nosso exercício físico, e aí, claro, cada um vai partir do gosto de alguma coisa. Alguns vão correr, alguns vão, talvez, ir para uma academia, alguns vão caminhar, outros vão pedalar. Enfim, a gente se encontra em alguma coisa, mas o importante é estar em movimento. Talvez você trabalha na cidade, não tão próximo, que tal? Talvez não ir de carro, ir a pé. Vai um pouquinho mais cedo, mas vai caminhando para dar uma exercitada. Enfim, isso é bom. E o exercício físico, ele libera endorfina, ou seja, é um hormônio que amplia a sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, relaxamento. E seu efeito analgésico ajuda a diminuir dores e ansiedade. Praticar exercício físico, ele ajuda, cara. É bom demais. Dar uma caminhadinha, uma corridinha, uma pedaladinha. E eu lembro que domingo passado a gente teve uma prova de bike aqui na cidade, e eu participei. E chegando, faltando, sei lá, uns 8 quilômetros para chegar, hoje era de 53 quilômetros a prova, e a minha mente estava, eu pregando isso aqui, falei, não, meu corpo não manda em mim, minha alma não manda em mim, quem manda é meu espírito. E eu arregaçando tudo assim, uma subida de 8 quilômetros, eu falei, agora vai, senti minha perna fisgando. Eu falei, fisgou, tem 2 pernas para quê? E vai, chegando, faltando 1 quilômetro, cãibra nas 2 pernas. Aí o Espírito Santo falou, calma, seu espírito, você tem espírito, mas você tem um corpo também, cuida dele. Falei, amém, Jesus. Cheguei lá, não conseguia pôr o pé no chão, chamei o pastor, estava o Zé também, falei, cara, segura a bike que eu não estou conseguindo ficar em pé. Aí segurou a bike, fiquei lá uns 15 minutos parado lá, com câimbra nas 2 pernas. E aí, enfim. Mas eu quero dizer o quê? Que o exercício físico, e depois, cara, a alegria de ter concluído uma prova, a alegria de ter praticado exercício, até o sono melhora. Amém? Então, pega essa palavra de fazer exercício. Como eu disse, não é para a gente ser um atleta, não é para a gente competir, mas para a nossa saúde. Para a nossa saúde, tanto física quanto mental.
fazer um exercíciozinho. Quando a gente vê os jovens aí fazendo exercício, vem com a gente também. Amém? Como eu falei, isso não é para a gente ser atleta, não é para a gente competir, mas o quê? Que a gente ministrou para os jovens isso, o bem-estar, ele cuidar dos corpos, para a gente chegar numa certa idade, chegar bem. Amém? Para a gente viver a nossa velhice bem. Então, isso é o cuidado com o corpo. Então, para me concluir agora, uma pessoa que espera ao Senhor de uma forma irrepreensível, como eu li no versículo inicial, é uma pessoa que ela cuida do espírito, ela cuida da alma e ela cuida do seu corpo. Amém? Ela espera o Senhor de uma forma irrepreensível. Ou seja, é a justificação do espírito, é aquele que eu ministrei, o contato com Deus no espírito. João 3, 5, 6, Jesus fala assim, ó: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, nós somos pessoas espirituais. Amém? Precisamos ter essa vida espiritual com Deus. O segundo é a santificação da alma. A gente precisa santificar a nossa alma. Nós não somos conduzidos pela nossa alma, ou seja, pela nossa mente, vontade e emoções. Jesus também fala assim, ó: vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Santificação da alma, ou seja, cura das lembranças, emoções. Jesus quer curar a nossa alma de feridas causadas pelo pecado. Deus quer curar, Deus quer transformar nossa mente. Ele quer cuidar das nossas emoções. Ele quer que a nossa alma seja santificada. E por último, cuidar do nosso corpo. Amém? 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cuidar do corpo. Até brinquei com acho que foi com a Nath um tempinho atrás. A Bíblia fala que nós somos o santuário de Deus. Eu imaginava eu gordinho no começo do ano, ele estava nadando nas minhas gordurinhas, né? Vamos cuidar do corpo, meus irmãos. É sério isso. Amém? O homem, como eu falei, um homem espiritual que espera o Senhor de uma forma irrepreensível, ele cuida do espírito, ele cuida da alma e ele cuida do corpo. Eu não consigo ser espiritual somente fazendo coisa espiritual, somente orando, jejuando, buscando a Deus e na palavra. Isso é uma parte só de um homem espiritual. Mas espiritual também é cuidar da alma e é cuidar do corpo. Amém? Glória a Deus por essa palavra.